Vai esse berreiro aí, você parece galinha que botou ovo. Zé, o seu cheiroso esteve aqui. Ele pediu a casa porque quer fazer uma reforma. E disse pra nós pra mudar o mais depressa que puder. Aí eu chorei, eu pedi, mas ele nem ligou. Vai começar a encrenca. Vai não, já começou. Que encrenca. O seu cheiroso, ele descobriu que o Antenor tá namorando a filha dele, Dona Laura, e tirou ele da charrete e botou na mangueira limpando estrume de vaca, só pra desmoralizar. Intriga, Zé. Imagine se a Dona Laura, uma moça rica, que sabe ensinar a ler e escrever, vai dar bola pro Antenor. Pois ela deu a bola pra ele. Ele tá apaixonado. Mas se isso é verdade, a gente precisa dar um jeito, né? Precisa arranjar as coisas. Arranjar as coisas, que jeito? Se a menina já enrabichou nele, eu não vou meter a mão em cumbuca não, mulher. Que diabo de cara é essa? Tô bonita assim pra ir pra cidade? Ah, tá. Tá com cara de mulher de pouca vergonha. Alô? Alô? Olá, garoto!